Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Panorama das Criptomoedas. Hoje falaremos sobre Bitcoin, Pendle, Ethereum, Near Protocol e muito mais. Aproveito para pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu like para nos apoiar. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. 1 Tessalonicenses 5, 11. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar o nosso panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vou trazer aqui para vocês o meu ponto de vista sobre o mercado, o que eu acho desse corte de juros, o que mudou, na verdade, no mercado, se mudou alguma coisa, a gente deve prestar atenção. Muita expectativa. Será que o mercado respondeu a essa expectativa, pessoal? Bom, antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. Hoje, provavelmente, o panorama vai ser um pouco mais curto, tá, pessoal? Como eu falei semana passada, eu estou gravando o curso, então tá bem corrido durante a semana e o final de semana, né? Porque eu estou tirando os dias para gravar, fora os vídeos da área de membros também. Então esse panorama provavelmente vai ser um pouquinho mais curto, tá? Convido já vocês a participarem da área de membros, caso tenham interesse. À noite eu vou falar bastante sobre um movimento bem parecido que eu vou mostrar aqui para vocês do mercado brasileiro com o Bitcoin, tá? Para que vocês tomem cuidado e sim, já vou avisar já para vocês ficarem meio espertos sobre o que pode acontecer, né? Não precisa acreditar em mim, não precisaram acreditar lá no passado, né? Mas não precisam acreditar, só coloque pelo menos uma pulguinha atrás da orelha de vocês para não cometer os mesmos erros, só isso, beleza? Bom, vamos lá então, vou começar falando da Solana hoje. Eu fiz até um post no Instagram, né, pessoal, que a galera gosta muito de colocar as coisas aonde não tem, né? Ou tentar achar motivos e desculpas para onde não tem para o mercado fazer certas coisas, né? O mercado sobe, foi por isso. O mercado cai, aí foi por isso. Nunca é um mercado por si só. Se o mercado subiu é porque tem alguma coisa. Se ele caiu, tem alguma coisa. Então não é porque a galera tá comprando, não é porque a galera tá vendendo, é porque tem alguma coisa, né? Sempre tem. Bom, e aí eu digo lá, e basicamente no post eu falei expectativa, né? Expectativa do movimento após a taxa de juros, o corte. O mercado, a galera posta um print mais ou menos desse movimento aqui, igual do Solana, né? Maravilhoso. Parece que o mercado vai infinito e além mesmo. Quando você olha um print isolado desse pequeno movimento, você fala: nossa, o mercado reagiu muito bem, explodiu muito bem. E agora? Agora é pau na compra, né? Só que aí quando você vem para um tempo gráfico maior, pode ser até o diário, não precisa ir muito longe. O topo dessa consolidação está aqui. Ou seja, a moeda não está nem no 50%, pessoal. Então é muito cedo para falar como o mercado vai reagir de fato a isso. Como se isso aqui não está precificado, se isso aqui vai mudar alguma coisa, se não vai, tá? E foi o que eu quis dizer lá no Instagram, pessoal, é que tomem cuidado para que vocês não sejam manipulados pelo tempo gráfico menor. Falei até na área de membros essa semana, eu falei, pessoal, queria eu acordar, que nem a live foi quinta, né? Queria eu acordar sexta-feira e as moedas tivessem explodido tudo para cima. Por quê? Eu tô posicionado. Eu ia fazer um monte de realização, ia pegar o lucro e sair fora, né? Mas eu tenho que ser realista sobre os movimentos. O mercado ele não vai fazer o que eu quero que ele faça, né? Ele tem vida própria, então eu tenho que ter uma expectativa real sobre os movimentos. Outra coisa que eu falo sempre na área de membros, pessoal, é o seguinte: a gente pode e devemos ter expectativa sobre movimento. Por exemplo, eu posso ter a expectativa aqui que o Solana vai fazer um movimento aqui e vai começar a voltar a cair. Posso ter essa expectativa? Claro que eu posso. Agora eu posso tomar uma decisão porque eu tenho uma expectativa, ou melhor, eu acho que o mercado vai não sei na onde? De jeito nenhum. É uma besteira você tomar uma decisão porque você acha. Você pode achar. Existe uma diferença. Você pode achar e ter uma expectativa. Mas quando você vai tomar essa decisão?
Quando o mercado confirmar ali o que você achava ou o que você tinha de expectativa. Aí você vai comprar, aí você vai vender, tá? Então tome bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho de Solana aqui para começar, depois vou falar de Bitcoin, Ethereum, vou falar da AMX, Sui, Pendle, Near, vou falar de algumas aqui, a Aave, tá? Bom, o que a gente tem aqui? Na Solana, a mesma coisa, ó. Nós temos uma pernada, pessoal, macro de alta. Então, nós temos um ponto positivo em Solana para o longo prazo? Com certeza. Vamos começar assim, tá? Porém, o que está acontecendo dentro dessa estrutura aqui são o que a gente chama de subestruturas, movimentos internos, que são movimentos normais do mercado. Porém, isso aqui no futuro tende a se transformar num gigantesco pivô de alta. Só que para isso, o mercado ele não vai simplesmente sair daqui, vai fazer bonitinho o movimento dessa forma aqui e subir infinitamente. Ele vai fazer esse monte de movimento interno que ele está fazendo, ó. Pivô de alta, aí ele vem aqui, volta tudo. Aí ele começa a consolidar, faz manipulação, sobe de novo, volta de novo. Isso é chamado de subestruturas. Mas já falei para vocês, e falo bastante isso na área de membros, o mercado ele só se movimenta de um jeito. Entre pernada impulsiva, retrativa, impulsão. E o que está acontecendo aqui dentro é chamado de subestruturas, movimentos internos do mercado. Certo? Então por que eu estou dizendo isso? Porque vocês têm que entender que quando o mercado está numa pernada de impulsão, a próxima pernada tende a ser uma pernada de retração. E não impulsão novamente. Quando a gente vem uma retração que a gente coloca lá, a FIBO de 50%, que eu falo para vocês, olha pessoal, a região de 50% e 61,8 é zona de manipulação. Então a gente precisa que o mercado, quando ele faz uma expansão, ele toque pelo menos na zona de manipulação para ele dar continuidade a esse movimento. Tá? Para ele continuar a sua movimentação de alta nesse caso, ou fazer alguma espécie de manipulação ali. Então, quando a moeda sobe muito forte ali, e ela não corrige nem essa pernada na zona de manipulação, tomem cuidado. É igual quando eu falava lá da casa da tia para vocês. Lembra quando a tia tava no topo? Todo mundo falava, nunca mais que vai voltar, nunca mais que vai voltar. Voltou lá na mínima. Por quê? Porque a tia, deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem. Ó, o que eu falava da tia quando a tia tava aqui em cima? Não foi aqui que eu falava não, né? Pode olhar os vídeos aí atrás aí que vão lembrar que eu falava da tia aqui em cima. Olha sobre a pernada de impulsão. Eu não acabei de falar para vocês, o mercado ele movimenta entre impulsão. A próxima pernada, já que eu tenho uma pernada de impulsão, tende a ser o quê? Uma pernada de retração. Nesse caso, é claro, pessoal, que existem alguns detalhes. Ah, por que ela foi lá na mínima? Porque o Fair Value Gap era lá embaixo. Tem vezes que vai ser aqui, tem outras coisas, tá? Tô explicando só num modo geral aqui para vocês. Mas então, que nem aqui, ó. Então a gente tem uma pernada de retração agora. Então, impulsão, retração. A próxima pernada tende a ser o quê? Tende a ser uma pernada impulsiva. E aí, novamente, a gente vai formar um pivô de alta. Ah, ela vai fazer isso? Eu não estou falando que ela vai, tá, pessoal? Eu só estou explicando para vocês que tem uma diferença entre os movimentos e vou mostrar sobre o Bitcoin aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a gente sabe, por exemplo, que a próxima pernada tende a ser uma pernada impulsiva. Se tende a ser uma pernada impulsiva, o que eu vou buscar? Por compras. Só que aí eu preciso de um sinal comprador para eu buscar por compras na moeda. Entendeu? Porque se eu tô numa pernada um pouquinho diferente, vamos ali no Bitcoin. Aqui no Bitcoin. Impulsão. Qual é a próxima pernada? Tende a ser qual? Retração. Para depois engatar uma nova impulsão. Eu não estou dizendo que ele vai fazer exatamente esse movimento, pessoal. Só estou explicando para vocês. Aqui está um dos motivos também porque eu não compro o Bitcoin agora. Porque se eu estou numa pernada já formada de impulsão e a próxima pernada ela tende a ser uma pernada de retração, eu estou comprando contra o movimento de probabilidade. Isso aqui, pessoal, é questão de visão, expectativa de mercado. Cada um tem a sua. Sempre falei aqui para vocês que o mercado ele só é dividido de dois lados. Os que ganham e os que não ganham. Só. Tá?
A análise, todo mundo vai ter a sua, vai fazer a sua de alguma forma. E a resposta para quem estava certo e quem estava errado só vai vir lá no final. Então não adianta falar antes, se o Zezinho fez uma análise lá, ele tá falando que a moeda vai subir, não sei na onde, tá bom. Eu acho que a resposta vai vir com o tempo. Igual veio lá, demorou um ano, mas veio, né? Então a resposta vem com o tempo. Isso não impede de eu errar também. Só que o que vocês têm que entender é que quando vocês entram no mercado financeiro, vocês não podem comprar por notícias ou fatos. Porque vocês vão ser manipulados. Vocês têm que buscar pagar barato. E tentar jogar dentro de uma probabilidade a seu favor, não contra. Porque se você estiver jogando contra a probabilidade, provavelmente você vai sair perdedor. Eu sempre falo aqui, e isso aqui não é mentira, vocês mesmos devem saber disso, tá, pessoal? Provavelmente quem tá aí no mercado há 1, 2 anos aí, até mais que isso, 95% das pessoas perdem dinheiro, pessoal. Elas não ganham, não. Quando eu comecei há anos atrás mexer com o mercado financeiro, eu passei 5 anos perdendo, pessoal, perdendo. Eu passei 5 anos perdendo dinheiro. Para depois entrar num tempo de empatar ainda. Para depois de uns 2 anos ainda eu começar a ganhar dinheiro. Então olha o tamanho do trajeto, né, para chegar. E quando eu tento fazer algumas coisas aqui para vocês, é justamente para que livre vocês de algumas coisas. O mercado que vocês estão de spot, por exemplo, é muito mais fácil do que o mercado de futuros. Por causa da variação ali, da variação percentual, da alavancagem do mercado, né? Não tem como você não usar stop no mercado de futuros, por exemplo. As subestruturas do mercado acaba fazendo a confusão ali. Você tem que usar stops menores, né? No mercado de futuros, por exemplo, diferente do mercado de spot. No mercado de spot, a única coisa que você precisa entender é sobre esses movimentos que eu estou explicando para vocês e ter a paciência de esperar para comprar, tá? Não comprar porque X pessoa tá falando compra, compra, compra que o mercado vai explodir. Pessoal, eu sempre falo para vocês aqui, eu não tô brincando. Quem tá mais tempo aqui no canal ou quem tá mais tempo no mercado de cripto sabe que esses caras falavam a mesma coisa aqui. E a galera que comprou aqui, eu conheço N pessoas que compraram aqui no passado. N pessoas. Amargaram uma queda violenta até aqui. Aqui também era explodir infinitamente, que o mercado tava formando um pivôzão de alta, ó, segurou na retração de 50%, ó. Era o mesmo papo. Subiu, segurou no 50%, armou o pivô de alta no topo. Tome na cabeça. Por quê? Porque os grandões, pessoal, é um jeito, entre aspas, fácil deles ganhar dinheiro. Aonde? E contra a manada. Se 95% das pessoas perdem dinheiro, você acha que eles vão andar a favor da manada perdedora ou eles vão contra a manada perdedora? É matemática, pessoal. É matemática. Agora, quando você tem ali moedas de boa probabilidade, bons movimentos, comprando no lugar certo, provavelmente você vai fazer parte dos 5%. Tá? Bom, então só queria explicar isso sobre os movimentos e para vocês tomarem cuidado, porque eu vou mostrar um negócio para vocês aqui sobre o que estão falando sobre a flama, sei lá, sem nem falar essa bosta de padrão aí. Bandeira, sei lá. Bom, Sol, o que eu acho? Eu acho que a Solana, eu já expliquei na área de membros também, eu acho que ela pode fazer um movimento parecido com o que eu tenho de expectativa do Bitcoin. Eu tenho uma expectativa do Bitcoin tocar na região de 50% ali, 61,8, e ele começar a subir com a dominância caindo. Lembram disso, né? Acho que enquanto o Bitcoin não fizer isso, de fato a gente não tem pelo menos uma manipulação ali de movimentação de alta. E esse movimento que eu espero do Bitcoin faria com que as altcoins subissem muito, porque acredito eu que seria com a dominância caindo. Porém, a Solana, ela tem uma movimentação bem esticada entre pernadas de impulsão, então a gente estaria numa pernada de retração do Bitcoin. Lembre-se bem do que eu estou falando aqui sobre a pernada de impulsão e retração, para que vocês possam entender do que eu vou falar das moedas daqui para esse vídeo, né, no panorama. Então eu tô numa possível, tá, pessoal, pernada de retração da Solana. Então eu tenho a zona de manipulação sendo lá do 84, 83 até a região do 110, aonde a Solana poderia, na minha visão, fazer um movimento bem parecido com o Bitcoin, que seria talvez até um pouco mais que isso, ou da onde ela tá, tocar na região de manipulação que seria o 61,8, para ela fazer esse movimento aqui. E aí tentar buscar o rompimento da região de 210.
E aí, se vocês lembrarem o que eu falei há um tempo atrás aqui, já no panorama, nos panoramas, né? Para quem tem Solana, o que eu faria caso acontecesse um movimento parecido com esse? E ela conseguisse superar o 210, por exemplo. Eu não deixaria voltar para baixo. Não deixaria voltar abaixo de 210. Aí se ela sobe daqui e passa o 210, mesma coisa. Eu não deixaria voltar abaixo do 210. Se ela continua subindo, aproveita o movimento e vai ser feliz. Só que eu, de jeito nenhum, deixaria voltar. Por quê? Porque eu sei que eu estaria numa zona de manipulação, que é o 50 e 61.8, e o mercado volta a pegar essa zona. Então a chance, se o mercado volta para baixo de 210 vir buscar, é gigantesca. Então, por isso que eu não deixaria voltar. Até porque se o mercado fez esse processo de retração, impulsão, retração, e ele faz esse movimento, ele tem que dar continuidade. Porque senão ele vai falhar. Então, ele teria que dar continuidade ao rompimento. Então, aí você tem uma segurança de não deixar voltar apenas abaixo dos 210, tá? Então, é isso que eu penso. Eu acredito que a Solana ela pode sim fazer um movimento bem parecido com o Bitcoin, acredito eu. E isso aqui, pessoal, é do que eu estou vendo no momento. Porque se o mercado mudar, não tem o porquê eu não olhar de novo e falar, olha, isso aqui mudou, isso aqui não mudou, continua a mesma coisa, tá? Então, tudo que eu falo é do que eu estou vendo no momento atual do mercado aqui. Bom, vamos falar do Bitcoin. E agora a gente vamos lá na mesma movimentação aqui. Nós temos sempre, já falei aqui N vezes, né? A gente tem um movimento maravilhoso do Bitcoin. Só que o Bitcoin ainda ele não corrigiu. Ele tá corrigindo no tempo, né? Que a gente chama. Tá corrigindo, caindo, subindo aqui. Então a gente tem lá, ó, pernada de impulsão. O Bitcoin numa suposta pernada de retração igual a Solana. Certo? A gente vai chegar lá onde eu quero já já. Só que se eu tenho essa pernada impulsiva aqui no Bitcoin, ó, mínima lá do 15 mil até a máxima aqui do 73, 74, quase, eu tenho uma pernada de impulsão. E o meu 50% da movimentação, que é uma retração saudável, né, que é chamado assim também, mas é a região de manipulação. Na região de 50% e 61.8. Então eu tenho lá a retração e provavelmente o mercado tende a vir até aqui, que é o que eu tenho de expectativa. Aí, acredito eu que o mercado vai fazer um bom movimento para cima. O que eu não sei ainda se ele vai querer romper esse topo e pagar o alvo lá do 87, 89 lá. São esses alvos aqui. Esse aqui tá errado, tá? É 87. Eu passei aqui para alguma coisa, mas a marcação é nesse topo. É 87 ali. Só que eu acredito que independente se ele tentar romper o topo, pessoal, dessa forma aqui, e for pagar seu alvo de 87 ou 89,90 ali, eu acredito que esse movimento aqui será com a dominância caindo. E isso aqui fará que as altcoins subam muito, acredito eu, tá? Dentro desse movimento. Sobre a bandeira que a galera tá me perguntando bastante aqui. Ah, é bandeira de alta, frâmula, sei lá como que fala isso aí. Desse movimento aqui. Que a probabilidade de romper isso aqui é pra cima. Ah, pessoal. Isso aqui é igual a análise de mercado. A probabilidade disso aqui eu quero ver catalogado. Que o cara fez uma estatística disso aqui de 5 anos pra frente, pra trás, né? Aí ele vai me mostrar catalogado a estatística dele que isso aqui é pra romper pra cima. No topo, depois de uma pernada impulsiva, eu quero ver. Agora, falar que a estatística dele, porque ele acha que a estatística dele é de romper pra cima, é uma coisa. Agora eu quero ver isso comprovado. Daí eu vou acreditar. Ó, realmente o cara fez lá um backtest lá, fazendo um movimento igualzinho isso aqui de 5 anos pra trás e 90% rompeu pra cima. Aí a gente pode pensar em questão de probabilidade. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês que o mercado ele é contra-intuitivo. Já dizia o próprio Stormers, né? Quando eu olho essas coisas, eu falo, cara, porque assim, o mercado ele é contra-intuitivo. Todo mundo tá vendo a mesma coisa, né? E isso acaba sendo perigoso. Porque tá todo mundo vendo a mesma coisa. E se a gente tem aqui, isso aqui, 95% das pessoas perder dinheiro, não é coisa da minha cabeça, não. Vocês podem dar um Google aí e vocês vão ver que é verdade. Provavelmente até aumentou isso aqui, né? 95% das pessoas.
Mas, se 95% das pessoas estão vendo aqui a mesma coisa, eu tenho que estar pelo menos com uma pulga atrás da orelha. Pelo menos. E isso aqui, pessoal, não muda o fato de eu falar que o mercado vai subir a longo prazo. Eu acredito que o Bitcoin vai subir muito a longo prazo. Só que eu vou colocar o meu dinheiro numa região dessa? Não. Ah, e se ele subir, paciência. O que ele vai fazer de porcentagem aqui? Acho que a Link já até fez ali da onde que fez a nova entrada, né? A gente tem aqui até o alvo do Bitcoin, tem 40%, até no 89% da região que ele tá. Então, tipo, qualquer altcoins ali, altcoin comprada numa região razoavelmente boa, não precisa nem ser tão boa, vai fazer isso aqui. Só que para uma pessoa ganhar dinheiro de verdade no Bitcoin, não adianta, pessoal, chegar aqui e falar, vou colocar R$1.000 no Bitcoin e eu vou comprar uma Porsche semana que vem com o Bitcoin. Não vai, cara. Não vai. Ah, agora, peraí. Vou colocar R$1.000 a Bitcoin aqui para me sacar lá daqui 2052. Aí tá bom. Aí você tá fazendo uma aposta lá no futuro, beleza. Agora, achar que vai comprar R$1.000 de Bitcoin e vai ganhar dinheiro, não vai, pessoal, porque as pessoas esquecem de falar isso. Se você tá pegando aqui o movimento do Bitcoin agora, e vamos colocar que ele vai até 109 mil. Você tem uma puxada de 74%. 74%. Vamos colocar aqui na Link. Lá na onde que eu passei a compra 1 ano e meio atrás para vocês. A Link vai voltar lá no 8,60. Nunca que vai lá, nunca que vai lá. Olha lá, do 8,60 até agora a Link já subiu 31. Né? Quanto que deu ali o Bitcoin? 70. Se a Link for até no primeiro alvo dela aqui, que é a região dos 18, você tem 114. O alvo dessa estrutura dela é esse cara aqui do 28 e 38. Você tem 223. Entende? Então, com R$1.000, qual seria uma opção? O Link, cara. Entende? Então, não tem porquê fazer essa doideira no Bitcoin nesse momento, não. Isso é a minha visão, a minha opinião, tá, pessoal? E aqui é a mesma coisa que eu falo. Vale eu entrar com o meu dinheiro no Bitcoin? Agora, para mim, não. Por que para mim não? Porque para mim lucrar, eu tenho que colocar uma quantia muito grande no Bitcoin. Porque eu estou falando aqui, se ele for até 109,10 ali, é 70%. Então não adianta eu entrar aqui no Bitcoin só para falar que eu tenho Bitcoin e colocar R$1.000. Para que eu vou fazer isso? Não. Tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos falar sobre o Ibovespa. Ah, mas o mercado tradicional é diferente do mercado de criptomoeda. Mas daí quando o S&P sobe, opa, o Bitcoin subiu porque o S&P subiu. O Bitcoin caiu porque o S&P caiu. Mas não é diferente dos mercados tradicionais? Então a gente tem lá, sobre a estatística lá, que alguém falou, a estatística é de romper isso daí para cima. Essa estatística aqui que eu vi, por exemplo, que aconteceu essa semana, após o corte de juros, aqui a estatística já falhou. Por isso que eu tô falando, a estatística depende do... Qual é a estatística? Se isso daí tá catalogado, foi feito um backtest lá, com movimentos iguais, ou é a estatística da cabeça da pessoa. Reparem no movimento do Ibovespa, que eu quero que vocês reparem. Nessa pernada aqui, ó. Impulsão, retração, impulsão. O mercado não se movimenta da forma de impulsiva, retração, impulsão? A próxima pernada tende a ser o quê, pessoal? Uma pernada de retração. Aí o mercado fez o quê? Uma bandeira no topo. Que coisa mais linda. Não parece o movimento do Bitcoin, ó? Impulsão, retração, que é a base ali do 40 mil ali, 44. O mercado expande de novo. Aí o mercado fez um movimento muito parecido com o Bitcoin. Muito parecido. Vou falar desse movimento hoje bastante lá na área de membros à noite, tá, pessoal? Na live. Para os membros aí. Então o mercado fez esse movimento muito parecido, né? Onde ele também não pega a liquidez do topo e ele começa a fazer um movimento de queda aqui agora, afundando o mercado. E aí o que a gente tem aqui no Ibovespa, por exemplo? Na pernada de retração a gente pode trazer duas bases. Lá do começo do movimento até aqui. Só que então o mercado ele estava fazendo um suporte igual ali em cima, no meio do nada, numa zona vendedora. Fazendo a galera acreditar na compra aqui. Claro que sim. Aí o mercado vai estar vindo agora aonde? As pernadas de retração. Aonde deve rolar ali também a zona de manipulação, para depois o mercado entregar o movimento. Tá? Então eu quero que vocês
pense bem, ó, nesse movimento, porque para mim é muito mais seguro você aguardar o rompimento, então, da estrutura lá em cima e a confirmação para você comprar do que comprar antes de romper alguma coisa, tá? Lembre-se do movimento aí que agora a gente vai ver o Bitcoin, ó. Marca no olho de vocês. Vamos lá no Bitcoin. O que que parece esse movimento aqui, ó? Ó. Impulsão, retração, impulsão. Não parece ali, ó? Do Ibovespa, igualzinho o movimento, ó. Da segunda pernada. Olha lá, a bandeira. Então, para mim, pessoal, é muito mais seguro. É muito mais seguro e lógico você aguardar um rompimento da máxima e o mercado ver como o mercado vai romper, porque ele precisa mostrar força no rompimento, né? Mas para comprar depois do rompimento do que comprar no meio desse range. Porque o mercado está no mesmo lugar. Há 7 meses, pessoal. Então aqui, se fosse para mim fazer uma aposta, era queda. E não alta. E isso não queda para sempre, tá, pessoal? Queda no movimento saudável, porque o mercado não retraiu. Só isso. Que nem o que eu falo pra galera direto. Ah, a galera quer ver o movimento de alta do mercado. Todo mundo quer ver. Que nem eu tô comprado, pessoal. Vocês acham que eu não quero que o mercado suba? Claro que eu quero. Só que se a gente não quer que fique acontecendo esse movimento de 7 meses parado aqui, o mercado precisa fazer alguns movimentos. O mercado precisa fazer fechamentos de falhas, ineficiências no mercado. Tá? Então era isso que eu tinha para falar sobre o Bitcoin. E o meu veredito é isso. Eu acredito que se tivesse que fazer uma aposta, seria que o mercado vai vir para baixo também. Mas isso é uma aposta. Eu vou tomar uma decisão por isso? Não, pessoal. Eu tô vendido no futuros? Tô vendido no futuros. Mas se o mercado anular o movimento, o que eu faço? Eu estopo. Você acha que eu vou ficar brigando com o mercado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tô aqui pra ganhar dinheiro, não pra perder. Beleza? Vamos lá. Vamos falar do Ethereum. E sobre o Ethereum, falei para vocês sobre a movimentação de manipulação do Ethereum. Vamos lá, ó. Aqui tá a jogada da pernada de impulsão e retração que eu quero que vocês prestem atenção. Nós sabemos ali, ou pelo menos temos uma expectativa que o Bitcoin ele tá numa pernada de retração, igual a Solana, por exemplo. Então o Bitcoin e a Solana tá meio que andando junto. Agora aqui começa o detalhe. Impulsão, retração. A próxima pernada para o Ethereum seria o quê? Uma pernada de impulsão. E se eu tenho, vamos lá, esse movimento possível de impulsão do mercado, aí vai lá com o que eu falei para vocês. Sobre o mercado, o Bitcoin tocar na região de manipulação ali de 50%, subir com a dominância caindo. Isso faria com as altcoins subisse muito forte. E aí, qual é o detalhe? O detalhe é que o Ethereum tem um fundo duplo em cima da zona de manipulação, ou seja, o mercado vai vir pegar isso aqui. Então, enquanto o mercado não vir pegar isso aqui, para mim não começa o movimento de alta. Ah, o Ethereum pode subir mais um pouco que isso aqui, tocar lá no Fair Valley Gap de novo? Ele pode tudo, mas eu acho que antes dele entregar esse movimento de alta, ele vem aqui no 1.800. E é onde eu vou comprar. Ah, se ele subir daí de onde ele tá, ele vai subir sem mim. Eu vou comprar lá no 1.800, pessoal. É onde eu busco comprar dentro do movimento, dentro da minha análise. Se ele sobe daqui, eu não compro. Eu não saio correndo atrás do preço. Por quê? Porque aqui, estar contra a probabilidade ou do movimento não impede do mercado subir, por exemplo. Mas como eu já sei que eu tô contra a probabilidade, eu prefiro aguardar ou buscar outras oportunidades. Ah, isso é questão minha. Então eu sei que aqui eu tô contra a probabilidade se eu comprar agora, porque o mercado está numa zona de manipulação. E mesmo que ele suba até aqui, é que a expectativa seria que ele fizesse isso aqui. Aí sim, o mercado engatasse uma forte alta, acredito eu, no Ethereum. Tá? E o que a gente tem? Ó, lá do 1.800 até a região do alvo do Ethereum, que tem que tratar essa região de topo como alvo, né? 142%. Do 1.800. Então, lembre-se que eu falei do Bitcoin. Se o Bitcoin sobe até 110 mil, é 70%. Eu comprando o Ethereum 1.800, eu tenho aqui 142% até no topo. Então, é muito mais lógico eu comprar o Ethereum. Muito mais lógico.
tá? E aí mudaria a pernada de impulsão? Não, ó, impulsão, retração, e aí o mercado engata a sua pernada de impulsão. Lembra sobre os movimentos parciais que eu falei que acredito que o mercado vai fazer? Basicamente, eu acredito que após essa puxada da manipulação, vocês vão entender mais do que eu tô falando aí, tá? Sobre a movimentação. Mas isso é minha expectativa pro Ethereum. Então, vou buscar compras lá no Ethereum no 1.800. A gente já comprou o Ethereum aqui nesse movimento. Foi uma compra passada aqui no YouTube aberto também. A gente pegou todo esse movimento até essa região de order block. E ele subiu até um pouquinho mais, né? Depois o mercado retraiu. Então, vou voltar a comprar o Ethereum lá no 1.800. Se ele for. Se ele não for, paciência. Vai ser em mim. Mas eu acredito que tem uma altíssima probabilidade dele ir, tá? Bom, aqui, vamos falar um pouquinho sobre a NIR agora. Eu nem ia falar dela agora, mas eu quero que vocês entendam sobre a pernada de impulsão, a pernada de retração e por aí vai. Então, se eu tô ali na pernada possível pernada de retração do Bitcoin, certo? Olha o que eu tenho aqui. Impulsão, retração e agora a próxima pernada de NIR Protocol, por exemplo, tende a ser uma pernada impulsiva. Ela tende a ser uma pernada de impulsão, de alta do movimento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós estamos nas altcoins em um movimento oposto do Bitcoin, por enquanto. Porque quando o mercado fizer esse movimento aqui, nós vamos fazer um alinhamento de estruturas entre Bitcoin e altcoins. Por quê? Se o Bitcoin ele faz o processo ali de retração até a região de manipulação dos 50 e 61.8, a sua próxima pernada de impulsão do Bitcoin vai ser junto com as moedas. E isso vai alinhar esse movimento. E isso vai ser ótimo, tá? Então aqui eu já sei que eu estou numa possível pernada de impulsão em NIR Protocol. E nesse movimento, é isso aqui que vai a questão da análise, pessoal. Se eu sei que eu estou numa possível pernada de impulsão, o que eu estou buscando? Por compras. Dentro das POIs, dentro das regiões corretas. E aí, ó, igual a região da manipulação que eu falo para vocês prestarem atenção. Porque o mercado, a galera tem um pouco de memória curta. Quando o mercado segurou aqui na região dos 50%, eu falei, olha, não confie nessa possível acumulação. Lembra que a galera tava falando da acumulação de NIR? Eu falei que não era. Porque o mercado está numa zona de manipulação. 61,8%, 50%. É normal que o mercado finja esse movimento de alta para induzir a galera, ó. Para depois ele vir pegar essa liquidez na zona de manipulação. E aí sim tende a começar a fazer o seu movimento. Quando você olha o mercado dessa forma do diário, você vê uma bagunça, entre aspas, aí no gráfico. Ó, o mercado fazendo esse movimento aqui, consolida, faz isso aqui. Só que quando você olha no tempo gráfico maior, o mercado está no quê? Numa impulsão, retração. Certo? Então a minha expectativa para a NIR é que assim ela também vai voltar na região de 2,83, mas o próximo passo é uma baita de uma puxada até na região lá de 11, 13. Ah, é uma baita de uma puxada, isso também a gente vai ter que ver nessas regiões aqui, mas eu acredito que vai passar, não vai ter muito enrosco não. O alvo vai ser lá na região de 11, 13, tá, pessoal? Lá quando o mercado, se o mercado fizer o que eu espero, basicamente. Avalanche. Mesma coisa. Se o Bitcoin, ó, impulsão, retração. Eu já tenho a expectativa do que aqui? Que a próxima pernada é uma pernada de impulsão. Da Avalanche, por exemplo. Se a Avalanche sobe daqui onde ela tá e ela vai tocar no order block de 37,40, realiza o lucro. Por quê? Porque a expectativa é que ela volte aqui para baixo para depois ela fazer isso aqui. Acredito que ela vai até na região de 40 antes de cair? Não. Acredito que ela vem para baixo antes, mas isso é o que eu acredito. Vou tomar alguma decisão antecipada porque eu acredito ou tenho expectativa? De jeito nenhum. Eu vou esperar o mercado confirmar o movimento. Se ele for lá sem eu ter a expectativa, eu realizo. Agora, se ele vir para baixo aqui, eu termino de montar a minha posição, que já é uma compra passada na carteira há muito tempo também, como região de compra. Então, seria a terceira região de compra ali em NIR, em Avalanche, em NIR. Falei a mesma coisa, né? Vamos falar da Pendle.
Vou falar da EMX. Ó, Pendle. Vamos lá, vamos seguir a lógica aqui para vocês entenderem. Impulsão, retração. A próxima pernada tende a ser uma pernada impulsiva? Sim. Aí o que eu tenho que buscar? Por compras. Só que eu vou comprar só porque... Veja isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu vou comprar só porque tem uma chance de ser uma pernada impulsiva? Claro que não. Eu preciso de um sinal. Tá? Eu preciso de um sinal. Nós compramos a Pendle aqui em baixão 2,20, né? Que foi uma compra também passada aqui, eu acho. Ou foi na área de membros. Mas a carteira também, né? Então a gente pegou esse movimento inteiro aqui de alta, realizamos o lucro. E se ela conseguisse subir até a região de 4, 4,10, eu terminaria de realizar o lucro de Pendle para recomprar ela mais embaixo, tá? Então aqui eu tô aguardando para ver o desenrolar desse movimento de Pendle. A gente tá dentro desse caixote aqui, né? Entre a máxima de 4,79 até a região de 1,81, tá? Ela pegou a liquidez no semanal aqui, não reagiu muito bem, né? Então pode ser que o mercado queira cair daqui, porque ela tá dentro, provavelmente não, ela tá dentro de um order block aqui, né? Falta um pouquinho de fato para tocar, mas pode ser que ela queira cair daqui. E aí o que que eu tenho? Eu tenho uma regiãozinha chata dela um pouco mais abaixo desse pavio deixado, que é lá na região de 1,60 mais ou menos. Mas aí eu vou ter que ficar de olho para ver o que que vai fazer, se vale a pena eu comprar mais ou aguardar uma confirmação do movimento, já que o meu preço médio está muito próximo a essa região ali de 2 ali, um pouquinho, tá? Isso é Pendle. IMX eu já nem lembro mais se eu falei, mas se eu também não falei, eu vou falar de novo. IMX, vamos lá. Bom, o que a gente pode ter de expectativa para IMX? Nós temos aqui um movimento interessante podendo nascer, né? Ela é um gráfico novo, mas ela é uma tendência de baixa ainda. Por que eu tô falando que é um gráfico novo? Porque é igual a render. É fácil reverter esse movimento. A única diferença que vocês têm que prestar atenção é que eu acabei de falar sobre o movimento para vocês, sobre a pernada de impulsão, retração, impulsão, retração. Então, se eu tenho aqui uma pernada nova nascendo, vamos supor que ela faz esse movimento de impulsão, a próxima pernada tende a ser o quê? Retração. Aí, o que eu quero dizer com isso? Para você não achar que o mercado nunca mais vai voltar. Quando o mercado quebra a estrutura. Tá? Então, para vocês tomarem cuidado sobre isso de não realizar, por exemplo, ou pelo menos tirar o seu risco da operação. Nós temos um movimento bem interessante aqui nesse Fair Valley Gap que ela veio tocar, porque esse cara aqui, ele acaba sendo o inverse Fair Valley Gap. Dentro desse movimento aqui. Só que eu acredito que essa moeda, antes dela subir, ela pode querer rebentar esse pavio aí para baixo, né? Então aqui a gente vai ter que ficar esperto sobre um possível movimento dela acima desse 1,71. Por quê? Porque aqui a gente tem um Fair Valley Gap semanal. Então pode ser que ela queira fazer isso aqui. Pode ser, tá? Para ela voltar e tocar lá na região do 0,088. Se ela fizer esse movimento, a gente pode ter uma compra bem interessante nessa IMX. Mas é um movimento para ficar de olho ainda. Por quê? A gente está dentro de um caixote. Lembra que eu falo para vocês? Espera o mercado fazer alguma coisa. A gente ainda está dentro do caixote. Ela não rompeu para cima e não rompeu para baixo. Então não decidiu nada ainda. Por enquanto não. A expectativa é que decida, mas por enquanto ainda não decidiu nada, tá? Mas é uma moedinha que eu tô de olho também. Deixa eu ver o que mais. Vou falar dessa SUI que subiu. A mesma coisa da SUI. SUI tem uma estrutura sólida? Não. Então, se o mercado ele for entre impulsão, retração, impulsão. Se ela rompe o topo, a expectativa do próximo movimento é o quê? Retração. Então é isso que vocês têm que ficar de olho, caso rompa. Só que como eu disse para o Bruno ontem, ficar esperto ou ficar de olho como ela vai reagir justamente nessa região. Porque é uma região de Fair Valley Gap. Acima de uma liquidez. Então é uma região importante dela aqui que vai até a região do 1,72. O melhor cenário para ela seria que ela rompesse máxima, rompesse o topo histórico dela aqui no 2,18, para ela ter espaço para cair depois. Isso seria o melhor cenário para SUI.
Se ela vai fazer isso, a gente não sabe. Estou dizendo só que seria o melhor cenário para ela, tá? Então é para ficar de olho também nessa região, mas quem sabe ela consegue romper essa estrutura na máxima aí. Bom, falar da AVE. AVE ainda tá tentando, lutando lá, né, para pagar o alvo da possível acumulação do movimento, né? Tá brigando, câmera lenta, mas do jeito que ela tá indo, tá com o cara que vai, tá, pessoal? Porque ela pegou a liquidez aqui, só que ela não deu continuidade. Isso é bom. Então, pode ser que ela queira dar continuidade e pagar o seu alvo lá dos 180, 190 lá, tá? Bom, como já sabe, eu saí dela porque eu não queria ficar preso. Mesma coisa, eu não deixaria voltar abaixo dessas regiões dela aqui não. Quanto que tem que ligar um ponto de alerta nela? Se ela coloca um fechamento semanal abaixo do 116... aí tem que começar a ficar bem esperto com ela. Semana passada alguém perguntou sobre isso. Ah, a AVE tá caindo e o que eu devo fazer, né, quando ela tava caindo aqui? Mesma coisa, ó. Ela nem tava caindo tanto, mas provavelmente você tava olhando lá no gráfico de 4 horas, 60 minutos, e aí parecia que era o fim do mundo. Mas a estrutura dela tá no 116, por exemplo. Por isso que o tempo gráfico menor confunde a pessoa, tá? Então eu ficaria preocupado se ela perdesse o 116. Agora, enquanto ela não perdeu o 116, eu acho que tem uma boa chance de pagar o alvo lá no 180, 190, até um pouco mais que isso, tá? Vou falar da Lido pra gente finalizar. Bom, a Lido, mesma coisa. Tocou na região de order block, que era toda aquela liquidez, ó. Mesma coisa aqui que eu falo pra vocês tomarem cuidado, pessoal. Quando a moeda tava aqui, ó, nesse suporte, eu falei N vezes aqui que o mercado pegaria essa liquidez aqui. Aí sempre tem o Zezinho que entrou em 2024 no mercado que ele disse que não, né? Que não vai pegar, que é um suporte, blá, 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 blá. Aí o mercado pega. E o que que acontece? O cara comprou a vida inteira aqui no suporte. Aí o mercado cai, o cara não tem mais caixa para comprar. E se o mercado cair mais, o mercado não tem caixa para comprar. Por que ficar comprando no mesmo lugar? Comprou aqui, o mercado não deu continuidade, espera o mercado chegar nas suas pós, onde você tem possibilidade de ajustar o seu preço médio para você ter uma rentabilidade maior quando o mercado subir. Porque a gente não sabe até onde esse mercado vai subir, se o mercado vai romper máxima, se ele vai ir até na metade, a gente não sabe. Então a gente tem que tentar pagar o mais barato possível em movimentos de probabilidade, tá? Igual o caso da Lido. Nós temos uma estrutura sólida? Não. A nossa aposta aqui é um pouco diferente, porque a gente está apostando nessa estrutura sólida, aonde se tornaria um mercado impulsão, a retração, né? Para fazer isso aqui. Então, se eu já sei que se o mercado vai fazer isso aqui, a próxima pernada tende a ser uma retração. Expectativa, né? Sei não. Esse movimento, tá? E agora? Que nem o nosso amigo lá na área de membros, o Diogo, nem lembro agora. Ah, a Lido começou o movimento dela. Aonde? Olha aqui. O topo do movimento da Lido tá no 1,35. A gente tá dentro de um caixote. O mercado não fez nada ainda. Se comprou a $1, espera. Porque aqui o mercado ele vai mostrar para você se ele vai subir daqui ou ela vai buscar lá a região do 0,60. Eu falei bastante sobre isso na área de membros. Pessoal, não faça nada no mercado agora. A situação que o mercado tá, ele só tem duas opções. Ou ele vai subir e confirmar o movimento pra gente ali da onde ele tá, ou ele vai cair mais. Qual que o mercado fez até agora? Nenhum dos dois. Ele não confirmou para cima e ele não caiu ainda. E a gente fez o quê? Nada. Para que eu vou ficar comprando no mesmo lugar? Não, de jeito nenhum. Beleza? Basicamente é isso daí. À noite eu vou falar bastante sobre a XRP também, tá, pessoal? Bastante gente falando lá fora dela, na área de membros. Convido vocês para a live de hoje às 8 horas. E é isso, muito obrigado pela presença de todos ao panorama das criptomoedas. Espero poder ter sido claro no que eu quis trazer aqui para vocês sobre a minha visão do mercado, sobre as minhas expectativas de movimentos e mostrar para vocês, pessoal, o que eu basicamente estou fazendo ali e o que eu penso do mercado, tá? Bastante relacionado também a mostrar para vocês que tomem cuidado, que o mercado não fez nada de diferente. Por enquanto, não. A gente tem expectativa que faça, mas por enquanto ele não fez, pessoal. E se fizer, a gente vai se atualizar, ver o que mudou, o que não mudou,
Como eu falei pra vocês, eu tô comprado em um monte de moeda. Pra mim seria ótimo acordar hoje e as moedas ter subido 15.000%. Ah, hoje o panorama ia ser de churrasco, ao vivo, né? Churrasco, pô. Mas a gente tem que ser realista sobre o que acontece no mercado para que a gente ganhe dinheiro de verdade. Beleza? Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Fui.